Primeiras Reis, capítulo 13. Todos encontraram? Não sei se a mídia vai colocar ali. A minha Bíblia é a revisada. Sempre que os irmãos puderem me ajudar, já vai saber em que versão eu estou. Capítulo 13 de Primeiras Reis. Esse texto eu vou tentar resumir porque é muito longo. O versículo 1 vai dizer assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Maravilhoso Deus, diante da tua igreja e da tua palavra, essa que nos transforma, que muda a nossa forma de pensar, de falar e de agir, estamos diante dela, e através do Espírito que há de falar a essa igreja, a esse que vos fala, ó Senhor, ministra nesse lugar, reveste-nos do conhecimento, como igreja, como teu povo, como escolhido, como chamado, para entender, Senhor, o propósito de estarmos nesse exato momento aqui. Se não for para te adorar, para que nasci, disse alguém. Então aqui estamos para ouvir, através da tua palavra e do teu Espírito, aquilo que reservaste para este momento e para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Esse texto vai nos chamar a atenção. Deus convidou alguém, assim como Jonas, já era um profeta. Alguns pregadores chamam de profeta novo. Há uma cidade chamada Betel, e lá existia um rei chamado Jeroboão. Não é Roboão, que é filho de Salomão. Jeroboão. Esse Jeroboão, ele bateu de frente com Salomão, e com medo de Salomão, ele fugiu para o Egito. Com a morte de Salomão, ele volta com uma promessa de ser rei. Nesse período, Roboão, filho de Salomão, toma uma decisão totalmente errada. Ele se aconselha com a igreja, com os presbíteros, com os diáconos da igreja, aqueles que seguiram ao seu pai por muito tempo. E ele, tá bem, vou dar um tempo a respeito de um conselho, porque o povo foi ao encontro de Jeroboão, dizendo: olha, o teu pai foi muito severo com a gente, ameniza a situação, muitos impostos muito altos, a gente está trabalhando demais, e você força demais a barra em cima do povo, amenize um pouquinho, seu pai fez isso, mas não precisa você fazer isso com a gente. E Roboão disse: beleza, amanhã eu dou a resposta a vocês. O que ele fez? Chamou aqueles colegas, uns meninos novinhos, que viviam na praça, que andava com ele, né? Vivia do caldo de cana, do churrasquinho, das brincadeiras, da pelada. E aí ele disse: rapaz, o que é que vocês acham? O povo veio à minha busca e pediu para que eu amenizasse a situação do povo. Meu pai, que é meu pai, apertava o cerco no povo. O que é que vocês acham? Que conversa é essa, homem? Faça isso não. Aperte mais o cerco, cobre mais impostos desse povo, que eles precisam trabalhar, é muita gente. E com esse conselho, que Roboão, filho de Salomão, dividiu 2 reinos. Ele escutou os seus amigos, deu ouvido àqueles que não tinham compromisso com família, com o povo, com Deus, com a palavra, com nada. E o rei, ao invés de escutar os anciãos, os mais velhos, os mais experientes, aqueles que davam conselho ao seu pai, inventou de escutar os amigos da pelada, os amigos das festividades. E diz que com isso rasgou 2 reinos, chamado o Reino do Norte e o Reino do Sul. Reino do Norte, se eu não me engano, foi com Roboão, as 10 tribos. E com Roboão, filho de Salomão, ficou 2, Judá e Benjamim. Nesse período aqui, Deus, o próprio Deus, convida um profeta e diz: vai lá em Mamanguape, lá tem um rei, avisa ele que eu irei destruir o altar, que ele, nesse momento lá, vai estar. E o profeta novo foi: mas antes de ir, você não volte pelo mesmo caminho, você não coma pão, não beba água, e volte por outro caminho. E disse que lá o profeta novo deu recado ao rei, e disse: olha, o Senhor vai fender esse altar. E o rei não acreditou, e ali o profeta orou e rasgou-se ao meio o altar, com todas as cinzas sendo derrubadas.
Ele achou que aquilo era insignificante e lança a mão sobre o profeta e diz: peguem ele. Quando ele diz peguem ele, a mão dele não voltou mais e ficou ressequida. Para um rei isso era terrível, porque o rei não poderia ser imperfeito. O rei não tinha uma mancha, o rei, o cabelo era bom, a aparência do rei era maravilhosa, não tinha defeito algum. E para um rei defeituoso, isso era inaceitável. E de imediato, o segundo sinal e o terceiro sinal, o rei disse: peça ao seu Deus, olha, não mais o nosso Deus, peça ao seu Deus que volte ao normal o meu braço. E no exato momento o profeta ora e volta normal o braço de Jeroboão, em 1 Reis, capítulo 13. E destrinchando o texto, que vai muito longe, para tentar resumir, diz que aí o profeta foi convidado pelo rei para comer na casa do rei. Ele disse: já que tudo isso que aconteceu, venha para minha casa, coma, beba e descanse. Ele disse: nem se você me desse todo o seu reino, eu poderia, porque o meu Deus disse que eu não poderia fazer isso. Em 1 Reis, capítulo 13 e versículo 8, se você estiver acompanhando, no versículo 8, o homem de Deus, porém, disse ao rei: ainda que me desse metade dos teus bens, eu não iria contigo. E ele segue caminho, e no caminho os filhos do profeta, do pastor da cidade, disse: papai, o senhor acredita que vem um pastor dessa cidade? Profetizou sobre o rei e foi-se embora. Ele disse: aonde ele está? Ele disse: já foi-se embora. Pega um jumento, bota a sela nele, que eu vou atrás desse profeta. E disse que na metade do caminho ele encontrou o profeta sentado. E conversando com o profeta, disse: você veio a essa cidade fazer o quê? Ele disse: dar um recado de Deus. Ele disse: eu também sou profeta. Se é, uma coisa boa. Ele disse: volta comigo. No versículo 17 e o versículo 18, o profeta velho da cidade disse: volta comigo. Ele disse: eu não posso, porque Deus disse que eu não comeria, nem beberia e nem voltaria pelo mesmo caminho. Ele disse: não, eu também sou profeta. Inclusive um anjo veio a mim e me deu um recado para que eu falasse para você. E no versículo 18 vai dizer assim: respondeu-lhe ele: também eu sou profeta como tu, e um anjo me disse por ordem do Senhor: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. E o que aconteceu, o texto? Estava mentindo. E aí a gente já esqueceu do rei, não foi? A gente está com o profeta, está caminhando ali com os outros profetas. O rei já saiu de cena. E não é que o menino acreditou no profeta velho. Quem deu o recado ao profeta novo? Quem foi? Deus. Quem disse a ele que ele não deveria beber, comer e voltar pelo mesmo caminho? Quem disse? Deus. Mas chega alguém, isso acontece muito. Eu também sou crente, não é assim? Eu também sou crente. Eu também sou um homem de Deus, mulher de Deus. Não é bem assim. E isso Deus já tinha dito algo totalmente diferente. Quando é que iremos acreditar se Deus diz algo e a gente não acredita? O que é que precisa acontecer na minha vida, que Deus já deu o recado? Precisa descer um anjo, fogo do céu? Porque o próprio Deus disse a ele: não coma, não beba, deu o recado. E Deus provou abrindo a fenda. Deus provou secando o braço. Deus provou voltando o braço. Mas tem certas coisas na nossa vida que faz Deus acontecer, e mesmo assim a gente não muda de atitude. Mas o texto ensina isso. Eu queria trazer uma mensagem a respeito de família. Família, projeto de Deus. Qual a primeira instituição formada por Deus? Qual? Família. A primeira instituição formada por Deus, qual foi? Família.
antes de escola, antes da igreja, antes do Estado. A família foi aquilo que Deus constituiu para construir igreja, para construir escola, para formar um Estado. E hoje é tudo o contrário. Basta dizer, eu também sou crente, para mudar todas as palavras de Deus na nossa vida, como igreja, como cidade, como Estado, como escola, como líder. Basta gostar de alguém que seja contra a igreja, que seja contra a família, para tudo aquilo que Deus disse diretamente a mim, a você e a nós, ser destruído. Não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho. Mas para essa formação existe um laboratório. E hoje a sociedade está mostrando que família pode ser de qualquer forma, e não é assim. Aquilo que Deus constituiu, o homem não pode mudar. A família é constituída por um homem e uma mulher, e ponto final. Quem quiser fazer a sua de outra forma, faça, e aí acate com as consequências da sua própria escolha. Mas a família que Deus constituiu é um homem e uma mulher. E no livro de Gênesis capítulo 2, 24 vai dizer: e deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e se unirá a quem? A quem? A sua mulher. Mas Deus estava dizendo a quem? Adão. E quem é a mãe de Adão e a mãe de Eva? O Senhor não disse deixou. O Senhor está dizendo deixará, na constituição de uma nova família. Deus já previa eu e você neste lugar. Deus já sabia. E Ele poderia muito bem, deixou não, deixará na formação de uma nova família, através de Eva e Adão, e de muitos outros de seus filhos, deixará o seu pai e a sua mãe, para se unir à sua mulher. Mas quando tentaram fazer diferente, não deu muito certo. Você vê a vida de um homem que tinha tamanha fé como Abraão, a sua própria esposa não dá ouvido à palavra de Deus, ao próprio Deus que esteve com ela e disse, era dessa forma. Ela riu, até Doda estava falando essa semana. E o seu próprio filho leva o nome de um ato que ela tomou de errado. Eu já sou velha, olha só. Tu também é velho. Eu não sou velho só não, tu também é velho, né? A gente nunca entra no pacote sozinho, quer sempre levar outro junto. Vamos fazer um negócio? Deus disse uma coisa, mas até agora nada. Está demorando a promessa. E a gente cada dia ficando mais velho. Não está vendo, homem, que a gente vai ter filho só na tua cabeça de crente. Não está vendo? Se eu nunca nem tive filho, e ainda por cima sou uma mulher estéril, velha. Só a gente para acreditar numa bobagem dessa, porque ninguém acredita nisso. Vamos fazer uma coisa, vou pegar uma novinha, para a gente dar uma ajuda a Deus. Quem sabe aí, né, Deus está fazendo outra coisa e esqueceu da gente. Eu tenho uma empregadinha novinha, bonitinha, não é? O que tu acha, Abraão? Eles nem pestanejou. Disse, opa, isso é de Deus. Não deu certo. A gente ali na frente vai ver que tudo deu errado. O pai teve que pegar o seu filho e expulsar de casa. Mande ela ir embora com o seu filho, que eu não quero na minha casa. O pai de Jefité, se lembra, Benjamim? Teve um relacionamento fora de casa. A prostituta pegou e disse, o filho é teu, te vira. Para onde ele levou? Para dentro de casa. E o que deu? Moído. Depois da morte do pai, a briga era feia dentro de casa, que Jefité teve que ir embora para não morrer. Na vida de Jacó, a mãe, né? Sara e Isaac, o erro se repete.
Sara, apaixonada por quem? Jacó. Isaac, Esaú, não é isso? Inclusive ia abençoar. E a palavra de Deus diz que nenhuma instituição dividida, ela subsistirá. Esposa e marido que vive colocando os filhos no meio do casamento, nunca deu certo. O pai gosta de um, a mãe gosta de outro. O menino trama contra o pai e a mãe aprova. O mais velho vinha na trajetória de receber a bênção, a mãe com o outro mais novo, não, vai lá o primeiro. Como dará certo? Nunca. Davi teve Mical, Abigail, Betseba, nunca teve paz na vida. O reino de paz só veio depois de Salomão. E olhe lá, se o pai teve 3, Salomão, se meu pai teve 3, Salomão teve 1000. Eu queria ver ele ter 1000 do tempo de hoje, né? Ia colocar pouco imposto, porque só uma só já. Maninha. Aí fazer o cabelo, a gente passa 15 dias juntando moeda. Mas, por que não dá certo? Porque a gente fugiu. Não dá tempo. A gente fugiu dos princípios. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua única. O casamento é monogâmico, homem e mulher. Quando tem um atravessador, nunca deu certo. E a Bíblia vem dizendo de Gênesis e Apocalipse, e a gente vem insistindo, né, com esses negócios. Não deu certo, nunca dá certo. Na vida de Eucana, Ana e Penina, não deu certo. Era uma confusão, era um inferno na vida de Eucana. Até um dia Ana tem um menino. Salomão nunca teve paz. Deixou até Deus e até de adorar a Deus por causa de uma mulher. Que o levou a um caminho errado. Deixou de adorar a Deus para adorar. O que quero dizer com tudo isso? Tinha muito mais, mas o tempo não nos permite. Existe uma família modelo. Qual, irmão Ari? Aquela que Josué disse que era modelo. Josué chegou diante da igreja todinha que queria por outro caminho. Josué disse: olha, vocês a partir de hoje resolvam com quem vocês querem servir. Porque eu e meus vizinhos, eu e os meus bens, eu e a minha casa, no tempo que homem mandava em casa, né? No tempo que o cabo era macho, mandava em casa. Eu e a minha casa vamos servir. Os meninos se esperneavam todo dia na igreja, todo dia, papai. Você vai. Agora, quando você completar 18, pegue seus cabritos e saia da minha casa. Se está ruim. Mas enquanto estiver dentro da minha casa, eu, minha mulher e meus filhos, chorando, gemendo, achando ruim, mas iremos servir ao Senhor. Quando se tornar velho, você decide. Você vai pelos seus caminhos. Vá com os outros. Mas eu e a minha casa iremos servir ao Senhor. Formação modelo. Homem de coragem. E que levou seus filhos aonde milhares não conseguiu entrar, na terra prometida. Ele estava lá, ele e a sua casa, ele e a sua família. Essa é uma forma modelo. E o que devo fazer ao conselho e ordem para ensinar e para aprender? Aí só uma vigília para quem termina. Mas Deuteronômio vai dizer: ensina o teu filho deitado, andando, comendo, falando, trabalhando. Inculca na cabeça dele as palavras dessa lei. Deuteronômio 6. E Provérbios vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar.
Não, não, volte, o caminho não é esse, o caminho é esse aqui. O caminho que você deve andar é esse. Mas também no livro de Provérbios diz no capítulo 29:15, a mãe e o pai que deixa seu filho por conta, faz o que quer, diz o que quer, lhe será uma vergonha. Quem disse isso? Foi Ari do púlpito? Não, Provérbios 29:15 nos ensina todos os dias, mas temos preguiça de abrir a Bíblia, temos preguiça de orar. Queremos ouvir todo tipo de pregadores e achamos que a nossa espiritualidade vai a um nível tão alto. E o que tem a ver, irmão Ari, lá em 1 Reis 13, tudo a ver. Que desde lá e aqui, todos nós esquecemos dos ensinos proféticos de Deus. Por que Roboão e Jeroboão erraram? Por não dar ouvido à palavra de Deus. Porque os profetas erraram? Porque se passou no tempo, já estamos cansados, Deus não veio, nada acontece, minha vida está bem, vamos fazer do nosso jeito. Vamos botar todo tipo de pastores na igreja, vamos criar nossos próprios sacerdotes, vamos criar nossos próprios presbíteros e diáconos, e eles nunca irão ser contra nós. Nunca deu certo. O que tem em comum? O que tem a ver os dois textos? Um profeta novo que o próprio Deus deu o recado e ele deixou por conta. Precisou ver um irmão da igreja e mudou toda a trajetória de Deus, do próprio Deus, dizendo: eu também sou crente, eu também sou profeta, rapaz. E eu vi Deus dizendo para mandar, para dizer a você: mas Deus disse ainda agora que eu não devia, e agora está dizendo que pode. Aí eu prefiro ouvir o irmão, a irmã que eu admiro, a irmã de oração, a irmã da caminhada. E não quero ouvir a Deus, e quero que tudo dê certo. Por que as coisas não estão dando certo? Eu só vivo na igreja, eu só vivo orando. Não entende a palavra e os ensinos de Deus. Tem tudo a ver. Um rei que não ouve, mesmo fazendo milagre, Deus disse que vai abrir a fenda, e abriu. Não acredito. Peguem ele. Teu braço secou. Não é tão importante. Para finalizar, o tempo não deixa. Mas resumindo de tudo isso, o que mais me chamou a atenção é o versículo 33. Se puder colocar aí. 1 Reis 13, versículo 33 e 34. Aí esquecemos de alguém importante, que foi o rei que volta novamente para a história. Veja o que Deus irá dizer. E diz assim no versículo 33 do capítulo 13 de 1 Reis. Deixa eu ler aqui. Ótimo. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mal. Olha, irmão, esse é o erro nosso. Pode acontecer milagres, pode Deus falar, mas quando o nosso coração é tendencioso a não dar ouvido à voz de Deus, o próprio Deus falando não muda a nossa vida. E é um escolhido, viu? A gente tem a mania de dizer: eu sou escolhido. Jeroboão era o escolhido. O próprio profeta Aías foi quem disse a ele: você será rei sobre 10 nações. O mesmo Aías que Jeroboão mandou a esposa mentindo ir na casa dele, dizendo que era outra pessoa. Quando ela bate na porta, o profeta cego diz assim: entre, esposa. Como é que ele sabe? Nem mesmo Deus, na nossa vida, nos chamando a atenção, às vezes a gente não muda. Mas o nosso papel como igreja, como servo de Deus, é alertar a igreja. Imagine se Deus quer Deus. Muitos não querem dar ouvido. Imagine os pecadores feito nós. Isaías vai dizer: quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito à palavra de Deus? Mas tem, nós cremos sim que tem. Muitos aqui que têm uma vida integrada à obra do Senhor.
Sabe o que significa caminho? Direção. Tem outro momento que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a vida. Mas aqui é forma de vida, não mudou. Jeroboão não mudou. E sabe o que aconteceu com ele? Depois você leia, que eu não vou dizer não. Então, um alerta para você, para nós como igreja, que diz ser crente, mas a família é destruída por não dar crédito à palavra de Deus. Você que está aqui diz que é crente e na sua empresa não age como tal. Você que diz que é crente e o seu carro diz que não. Para você que diz que é crente e sua família diz que não. Para você que é crente e sua roupa diz que não. Escute o que o Espírito diz à sua vida. Mude a tempo. Deus está dando tempo aos seus filhos de mudar a forma de vida. Porque Deus não precisava ir visitar Jeroboão, chamar profeta, de lá mesmo ele resolveria. Mas Deus é tardio em irar-se. E bate todo dia a nossa porta, tentando mudar o nosso jeito de agir. Então escute, leia, busque. Porque se um dia Deus vir nos visitar, e se estivermos desse jeito, terrível coisa nos acontecerá. Diz que essa família foi exterminada da terra, para não haver probabilidade de voltar ao erro através deles. Na vida de Eli, quantas vezes foi avisado Eli, cuida da igreja, Eli, cuidado com teus filhos, Eli, presta atenção. Mas no dia da visita do Senhor, na casa de Eli, ficou um. Até o que estava no ventre. Irmão Ari, você está querendo amedrontar? Não, estou dizendo o que aconteceu. Estou dizendo que Cristo, através da própria palavra, tem vindo bater na porta da gente todos os dias. E esquecemos no dia mau, no dia da ira, no dia que estamos devendo, no dia que estamos doentes. Esquecemos de todos os ensinos de Deus. E terrível coisa acontece na vida daqueles. Mas para aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que amam os seus princípios, Deus protegerá, Deus guardará, Deus lançará profetas e promessas para que se estendam à sua família e à sua vida. É assim que Ele quer. Mas não aceita os seus filhos que andam em um caminho errado, e todos os dias Deus tem dado a oportunidade da gente mudar. Não faça como Jeroboão. Preciso Deus vir visitar, mesmo assim não muda. Hoje pela manhã estávamos estudando, é uma igreja que Deus alertou essa igreja, mas alertou antes o seu povo. Deram ouvido? Não. E hoje não existe só a igreja, não existe mais a cidade, e as 7 igrejas não mais. Só que foi avisado antes. Deus queria preservar, cuidar, mas não deram ouvido. Me perdoe pelo tempo, mas não dá para a gente concluir, que o tempo avança. O que Deus deseja no meu coração é que esta palavra tenha um significado na sua vida. Não estamos aqui para amedrontar ninguém, mas tem hora que a gente precisa ser sacudido. Não vou dar tapinha nunca nas suas costas e tentar ser agradável a você, vendo você num caminho errado. Nunca. Nunca. Prefiro a gente estar lá no céu se reconciliando do que estarmos em caminhos errados. E a palavra de Deus, ela é a única que muda a nossa mente e o nosso coração. A igreja não muda, a escola não muda, nem os pais mudam. O nosso dever é ensinar. Porque se os pais mudassem, os filhos de Samuel seriam os melhores juízes daquele tempo. Foram terríveis. Terríveis.
Se pai e mãe fosse exemplo, Absalão teria sido rei. Mas o nosso dever, cumprir o que a palavra nos ensina, esse é o nosso dever. Se vai desviar, se vai para outro caminho, é escolha sua. Mas ensinado foi, instruído foi, ensinado foi, chamado a atenção foi. Mas se escolheu outro caminho, quem somos nós? E o Senhor está dizendo nessa noite: não volte pelo mesmo caminho. Não volte ao lugar dos seus erros. Não volte às amizades que te levou ao pecado. Não volte pelo mesmo caminho aonde você cometeu os teus erros todos e teve que sair de lá para pedir perdão. Você quer voltar pelo mesmo caminho? É caminho de morte. E isso é que o Senhor tem feito sempre em nossa vida. Não espere o dia mau para se arrepender. Pode ser tarde demais. Perder a família, perder a fé, perder a comunhão, para entender que a melhor coisa na nossa vida são os conselhos do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos conceda a rica oportunidade de estar sempre na sua presença. E nada melhor do que um momento desse de comunhão, que nos fará refletir, que nos fará lembrar de tudo aquilo que Cristo fez naquela cruz, por mim e por você. Que Deus nos abençoe. Amém, pastor?